E hoje vamos ler o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, segundo a tradução mais aproximada do original. Ou seja, hoje o que temos como a tradução mais fidedigna ao texto original grego, que é a tradução do professor Wilbur Piqueri, segundo a família 35, assim denominada por ele. Todos os créditos ao professor Wilbur Piqueri e a sua tradução do Novo Testamento para o português. E vai se iniciar assim o capítulo 6. Ora, aconteceu que, no primeiro sábado, ele estava passando pelas lavouras de cereal, e seus discípulos começaram a colher e comer as espigas, debulhando-as com as mãos. Mas alguns dos fariseus disseram a ele: por que estás fazendo o que não é lícito fazer no sábado? Aí Jesus, respondendo-lhes, disse: será que nunca lestes sequer isto? O que Davi fez quando estava com fome, ele e os que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da apresentação, e deu inclusive aos que estavam com ele aquilo que apenas aos sacerdotes é permitido comer? Então eles lhes disse: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ora, aconteceu no outro sábado que ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Aí os escribas e os fariseus começaram a vigiá-lo para ver se ele iria curar no sábado, a fim de encontrar acusação contra ele. Mas ele conhecia os pensamentos deles e disse ao homem com a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou perguntar-lhes uma coisa. No sábado é lícito fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E após olhar para todos em redor, ele disse-lhes: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi restaurada tão sã quanto a outra. Aí eles ficaram cheios de fúria e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Ora, aconteceu naqueles dias que ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e entre eles ele escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o chamado Zelote, Judas e Tiago e Judas Iscariote, quem chegou mesmo a ser traidor. Então ele desceu com eles e parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, bem como uma grande multidão de pessoas vindas de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, as quais vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças, como também as que estavam sendo atormentadas por espíritos imundos, e elas estavam sendo curadas. Toda a multidão se esforçava para tocá-lo, porque poder estava saindo dele e curava a todos. Então ele olhou para os seus discípulos e disse: abençoado vocês, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Abençoado vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Abençoado vocês que agora choram, porque haverão de rir. Abençoados serão vocês quando quer que os homens vos odiarem, e quando quer que vos excluírem e vos injuriarem e alijarem o vosso nome como sendo maligno, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se e nesse dia exaltem, porque a vossa recompensa é realmente grande no céu, pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Então aqui, meu amigo, fica claro para você que a gente nós não esperamos ser amados pelo mundo, ser aceitos pelo mundo, essa coisa. Então é interessante como tem muito cristão que fica escandalizado quando vê o mundo tratando o cristianismo como maligno, como algo repugnante, tentando sempre excluir os valores bíblicos, os valores que a palavra de Deus traz. E como os cristãos, parece que algumas pessoas não querem meio que o mundo aceite tudo que é da palavra de Deus, mas o próprio Cristo está dizendo que não existe isso. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. Os valores do mundo não coincidem com o valor de Deus, com os valores de Deus. Então você esperar ser amado, aceito pelo mundo, isso aí é uma insensatez e completamente fora daquilo que Jesus está falando. Isso você se diz cristão e o mundo está te amando, está te desejando, está te elogiando, alguma coisa errada tem. Pensemos nisso. Verso 24. Mas ai de vocês, ó os ricos, pois já receberam vossa consolação. Ai de vocês, os saciados, porque passaram fome. Ai de vocês, os que ora
risonhos, porque lamentarão e chorarão. Aí, quando quer que todos os homens falarem bem de vocês, pois foi assim que os pais deles trataram os falsos profetas. E aí, talvez na sua Bíblia, deve estar totalmente diferente, né? Mas será que existe alguma diferença hoje? Da forma em que muitas pessoas tratam os falsos profetas, lisonjeiam, elogiam, lotam igrejas, pessoas que em outra parte também estão tomando parte nas falsas mentiras que esses falsos profetas proferem, porque usam a palavra de Deus para proferir aquilo que é aos ouvidos, agradável à carne, aceitável ao mundo, enquanto na verdade os valores bíblicos ficam totalmente para trás. Onde estão as pregações que falam de arrependimento, do reino de Deus, dos valores bíblicos, que são inegociáveis? Então, da mesma forma que fizeram com os profetas, que falaram a verdade, perseguiram, mataram, mentem, criam todo tipo de injúria contra eles, assim é o verdadeiro cristão, que não nega a palavra de Deus. Agora, os falsos profetas, eles são elogiados, são tratados como grandes pregadores. Então, hoje não é tão diferente como naquele tempo, exatamente. 27. Ademais, a vocês que estão ouvindo, eu digo, amém. Amem os vossos inimigos, façam bem aos que vos odiarem, abençoe os que vos amaldiçoam, orem pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não nega a túnica também. Dá a todo aquele que lhe pedir. E daquele que tirar coisas tuas, não exigi-las de volta. Sim, da maneira que vocês querem que as pessoas vos tratem, é bem assim que vocês devem tratá-las. Também se amarem aos que vos amam, que mérito terão? Até mesmo os pecadores amam aos que o amam. E se fizerem bem aos que fazem bem, que mérito terão? Até mesmo os pecadores fazem o mesmo. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber de volta, que mérito terão? Até mesmo eles emprestam a pecadores, para receberem valor igual de volta. Então aqui é interessante, porque então essas pessoas que perseguem o cristão, né, por causa do nome de Cristo, ou por conta de uma questão individual sua e da pessoa, né? Então existe uma diferença. Porque, ora, em Salmos, o próprio Deus diz que ele odeia, né, aqueles que praticam o mal. Em Provérbios vai dizer muitas, se não me engano, Provérbios capítulo 6 ou 7, vai falar sobre as coisas que Deus odeia. Então, mais pra frente a gente vai ver que tem muito a ver essa questão de amar os teus inimigos contra aquelas situações onde a pessoa tem alguma coisa contra você, e não contra o reino de Deus. Continuando, 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Perdoem e serão perdoados. Deem e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos depositarão no regaço. Porque com a mesma medida com que vocês medirem, será medido de volta a vocês. Então aqui, outro ponto que muitas pessoas falam, né? Falam, então você não pode julgar ninguém. Nas cartas do apóstolo Paulo, posteriormente, a gente vai ver que não é bem assim. Esse tipo de julgamento aqui, do qual essa passagem trata, fala muito do julgamento, se a gente for no texto original, fala muito do julgamento de juiz, de dar sentença, porque isso só Deus dá. Então esse julgar aqui é no sentido de você dar uma sentença sobre a pessoa, porque isso só Deus dá ao final da vida da pessoa. Então isso a gente não sabe, né? E a gente nem pode assumir esse posto desse julgamento, porque no nosso sentido hoje do Brasil, né, do ocidental, desse sentido de julgar, a gente leva para várias o julgamento de julgar a pessoa com uma coisa só. Mas aqui existe uma diferença, né? Se a gente for no texto original, existe uma diferença desse julgamento da palavra de eu julgar como juiz, de determinar uma sentença, e o julgamento de você acusar uma atitude indevida. É o que Paulo fala em muitas situações, por exemplo, a respeito daquele episódio em que existe o filho que se deitava com sua madrasta. Então, era uma situação em que Paulo fala que vocês deveriam julgar. Entende? Então, assim, não é bem assim como as pessoas gostam de citar esse texto aqui e falar que então você não deve julgar nada. As pessoas podem fazer o que quer e você não pode julgar nada. O contexto deixa bem claro. Então, verso 39, então ele disse-lhes uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa vala? Um discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for plenamente treinado será como seu mestre. Então aqui logo Jesus está falando, um discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Ou seja, ele não está acima do teu mestre. Você é o mestre, você é igual a ele.
mas você está treinando, certo? Então o contexto depois dessa palavra do julgamento deixa bem claro. Jesus é o mestre, ele julga. Então você não está acima de Deus para julgar. Continuando, todo aquele que for plenamente treinado será como seu mestre. Por quê? E justamente no juízo final, nós julgaremos até os anjos. Justamente, mas só lá quando nós formos também juntamente com os outros santos glorificados. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, mas não consideras a viga que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, quando tu mesmo não percebes a viga que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então deixa claro aqui que a questão aqui é a hipocrisia. Deus não gosta do hipócrita, que fala do outro, mas não vê a viga que está no olho dele. Isso que Deus acusa. Aqui nesse contexto, e esse texto é muito citado para dizer que você não deve julgar, mas é bem o contrário. Primeiro você tem que olhar para você, e depois você tentar ajudar teu irmão. Então não é bem assim. Então, se você é hipócrita, você vai por um caminho tão pior quanto uma pessoa que está no caminho errado. E quantas hipocrisias acontecem devido a certas pacotes denominacionais que levam as pessoas a cair na hipocrisia, certo? E exigir como uma coisa que nem palavra de Deus mas faz parte do pacote denominacional dela, e ela exige aquilo como se fosse a palavra de Deus, como se fosse uma ordenança de Deus, mas era da diretriz do pacote dela. Sendo que o que permanece, o que é o fator de julgamento de Deus, é a palavra de Deus. 43. Ora, nenhuma árvore boa produz fruto podre, nem produz uma árvore podre fruto bom. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se apanha uvas de um embrulho. O homem bom produz o bem a partir do bom tesouro do seu coração, e o homem maligno produz a malignidade a partir do tesouro maligno no coração dele, porque a sua boca fala a partir da abundância do coração. Então, assim, não tem para onde você correr. O cara pode participar da igreja, o cara nasceu na igreja, o cara é filho de pastor, sei lá, pode ser o que ele quiser ser, o que ele falar que ele é. Mas se ele não produz bons frutos, como a gente viu lá no contexto do início do Evangelho de Lucas, como a pregação do João Batista, produzam frutos dignos de arrependimento. Esse é o teor da pregação dele. Então é fruto. Arrependimento tem a ver com produção de frutos. O verdadeiro arrependimento reconhecido diante de Deus, pregado no Evangelho de Jesus, dos apóstolos, do João Batista, é arrependimento que resulta em produzir bons frutos. E é assim como ele fala aqui. É impossível. O hipócrita, ele fala, mas ele não faz. Não produz bom fruto, porque ele não se converteu de verdade. A sua índole ainda está nas coisas malignas. Dando continuidade. E por que vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo? É justamente aqui o hipócrita, né? Vocês me chamam Senhor, e a mesma coisa vai ser aqueles que estarão no juízo final falando: Senhor, em teu nome não curamos, em teu nome expulsamos demônios, mas não faz o que Jesus quer, faz a forma deles, faz o que o pacote denominacional dele quer que ele faça, e colocam isso, porque justamente era isso que os fariseus estavam fazendo, colocavam as doutrinas deles, as tradições dele. Vimos aqui na leitura várias coisas que eles faziam, como curar no sábado, como fazer o bem no sábado, e por conta das suas doutrinas, tradições, colocavam isso acima da palavra de Deus como se fosse a vontade de Deus, mas não era. Era a tradição deles e Deus não queria aquilo. E com isso sufocavam a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Então Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor? Vocês falam Senhor, Senhor da boca para fora, mas não fazem o que eu digo? Cada um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, presta atenção aqui, verso 47. Cada um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele é semelhante a um homem construindo uma casa que cavou bem fundo e colocou o fundamento sobre a laje de rocha. Quando veio uma inundação, a torrente bateu e o ímpeto naquela casa, mas não conseguiu abalá-la, porque estava alicerçado sobre uma laje de rocha. Mas aquele que ouviu e não praticou é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre o chão, sem fundamento, contra a qual as torrentes bateu com ímpeto e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.
Então, claramente, Jesus está falando do hipócrita, do insensato, daquele que fala que Jesus é Senhor, participa das convenções da igreja, faz serviços na igreja, mas no fundo do coração dele, ele é hipócrita, ele não produz frutos dignos de arrependimento, mas produz mágoas, raiva, ira. E você provavelmente já viu situações assim, onde a pessoa é crente, mas ela faz um monte de coisa que não agrada a Deus, e assim, coisas grosseiras, sabe? Coisas assim que, cara, como é que essa pessoa fala que ela é cristã? Que é impossível uma pessoa que diz que é cristã, convertida, cometer uma atitude que essa pessoa está fazendo. A hipocrisia. É justamente a hipocrisia para Jesus é isso aqui. O hipócrita para Jesus é isso aqui, é o homem que está construindo uma casa na areia. E ele vai cair. E a ruína dele vai ser grande, vai ser uma lástima. Então aqui terminamos o capítulo 6 e no próximo vídeo vamos para o capítulo 7.